Muito boa noite a todos vocês que acompanham, né, as redes sociais da FML 360. Hoje mais um daqueles sonhos, né, e planos e projetos que a gente tira da gaveta e bota em prática, né, o assado FML. E obviamente hoje com as convidadas especiais, né, as soberanas da 20ª FENAVINHO vão estar aqui conosco. Aliás, já estão aqui conosco para a gente repercutir, falar bastante, comer aquela carne do gelzinho, né? Enfim, agradecer a todos vocês e antes de mais nada, vamos aos nossos patrocinadores, que é eles, né? Com que fazem que a FML chega e consiga levar o conteúdo a todos vocês. A FML 360 conta com apoio e patrocinadores. Odontotop, Hospital do Dente, na Rua General Gomes Carneiro, no centro da cidade, ou contate-nos pelas redes sociais. R. Marcon Pintura Eletrostática, tratamentos térmicos, acabamentos, impressões de peças metálicas, entre outros. Multimóveis, quando o sonho de construir um lar bate na porta, ser multi é essencial. É por isso que estamos ao seu lado em todos os momentos. Real Assessoria Contábil, assessoria empresarial, entre em contato para maiores informações para empresas e pessoas físicas. Genial Flex, ambientes incríveis para todos. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, agora com a K9 Prime. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência é a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Amor Educa, seu filho merece o melhor. Na Amor Educa, o amor acolhe, nos guia e educa com respeito comprometido. A FML Melhor. Na Amor Educa, o amor acolhe, nos guia e educa com respeito, comprometimento e verdade. Matrículas abertas. Hipercolor Pintura Eletrostática, especializada em pintura eletrostática a pó. Sistema de oftalmologia integrada com clínicas na Serra Gaúcha e na região metropolitana. Unil Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Sunset Sports Lounge, com quadra de areia, lugar para confraternização e para muita diversão no coração da cidade. MHS, prestadora de serviço, maiores informações pelas redes sociais. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda, lá com Wilson Vacari. MS Broker, a credibilidade do Márcio Silva, agora também no ramo mobiliário. Casa da Limpeza, em novo endereço, em uma loja toda moderna, com mais de 800 itens na entrada do Santa Marta. CIA do Micro, com computadores e notebooks de alto desempenho das melhores marcas do mercado. Verona Café Corporativo, o dia só começa depois de um bom café. Há 15 anos personalizando cardápios para cada empresa. Garbim Gesso, especializada em gesso convencional e acartonado, visando a qualidade em serviço desde 1974. Cromo Gráfica Editora, copos de papel sustentáveis para empresas. Faça a diferença no meio ambiente com nossos copos biodegradáveis de papel. Inovação Arbitragens, especializada em arbitragem em eventos esportivos. Castini Móveis Planejados, uma loja moderna localizada no bairro Cidade Alta. Castini, ambientes para viver. Primo Odontologia Integrada, 14 anos de tecnologia, precisão e resultado. Foco Contabilidade. Play Studio, criação de conteúdos para redes sociais. Apoio da FML 360, Burger Brothers. Fronquete Construções, Progin Fitness, Mérica Logística, Corretor de Imóveis Adriano Zene, Físio Academy, Nego Transportes, Luxa Moda Fitness, B&B Oficina Mecânica. Liso Laser, a melhor tecnologia com muito mais conforto, segurança, rapidez e para todos os tons de pele, especializada em depilação a laser e conta com uma tecnologia avançada para você ficar livre e leve. Lavagem Verona e Netfar Internet. A F Muito obrigado aos patrocinadores, né? Mais uma vez agradecido, agora sim, né? A cor, né, da 20ª FENAVINHO. Vamos ver se eu não vou errar. Prometo que vou me esforçar. A atriz Laura Caroline Poulux Strozak. Isso. Boa noite. Laura, obrigado pela presença e por fazer, né, com as suas colegas, a abertura
do Assado FML. É um prazer nosso. Somos convidadas para a abertura da primeira edição. A gente achou que muito bacana. Estamos ansiosos. Muito obrigada pelo Graziele, essa aqui é Graziele Miezeviski, isso? Mizevski, acertei. É, quase. Mas muito obrigado também, Grazi. Posso ser assim? Pela presença, né? Uma honra, uma satisfação para nós ter vocês aqui. É uma honra poder estar participando com as meninas, divulgando essa nossa ideia. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E não menos importante, né? A nossa querida Yasmin Lima, que tem meu sobrenome, né? Barbacov, junto com a intérprete Stephanie. Isso, né? Obrigado pela presença de ambas e para nós é uma satisfação receber vocês aqui. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz em estar aqui, eu, as meninas, né, a nossa corte, prestigiando esse programa. E aqui, o nosso, quando eu levei a ideia para o João, né, Assado FML, de tirar de algumas ideias de outros programas, né, mas eu não queria saber, eu queria estar só conversando, enfim, né, bater o papo, e ele na hora aceitou. Obrigado pela presença, parceiro Joel. Quais os planos, o que nós teremos hoje à noite para servir essas garotas? Primeiramente, obrigado de novo pela nossa empresa, né? Nossa cara e caros amigos, se sentimos lisonjeados por estar aqui nesse momento, né? Principalmente na presença dessa. Hoje a gente vai apresentar para vocês então uma thumb pizza, uma thumb cenola pizza, uma picanha e um chouriço. E depois, posterior, a gente vai apresentar carne. Gostaram, garotas? Gostaram? Eu tirar a aula. Eu concordo com a Grazi, nós temos que experimentar para saber se o assado é bom. De antemão, já quero deixar dito, né, que a nossa parceira, que faz com que as transmissões, enfim, né, a Netfar está passando por sérios problemas, né? Então, fiquem tranquilos, a gente está na surdina tentando já resolver isso, e por enquanto a gente está com a nossa internet, então paciência, né? Infelizmente a Netfar está ataque internet. Mas, garotas, preciso já perguntar para vocês, né? Eleitas 15 de julho do ano passado, né? Mas cerca de quase um ano à frente, né? Como é que tá para vocês isso? Como é que vocês recebem esse convite? Como é o dia de uma soberana finalmente? Quando a gente começa a falar que faz quase um ano, a gente se toca que a gente está quase na nossa edição e já fez tanto tempo de tudo que a gente viveu enquanto candidatas, né? 15 de julho foi muito especial, acho que é data para lembrar, para toda a vida, com certeza, entre as datas importantes. E para nós é sempre uma alegria quando gerentes e entidades do município nos convidam para trazer o brilho da corte e feira. Poder falar nisso, sempre onde gosta muito de ser as tradições e a cultura do nosso município, mas é que é muito mais e tem muito mais pela frente. Estamos já agendada. Como é que é também essa situação toda, enfim, né, de concorrer, de ser, enfim, de se sentir Então, soberana da família? na verdade, isso começa desde quando a gente era pequena. Até estava olhando em casa algumas fotografias antigas e encontrei uma foto aí, né, na época que eu lá nos anos 2000, ali nessa época. E aí eu olho para aquela menina assim e falo, nossa, quem diria que um dia eu estaria aqui? E a gente participa de eventos onde as crianças, muitas vezes as meninas, elas se encantam ao nos olharem. Cada rostinho que a gente vê, assim, e que fala por mim, eu olho e eu vejo uma amiga Grazi ali, sabe? Então eu acho que a representatividade de sonho que a gente
lá e conseguir. E eu acho que tudo isso, essa magia de ter, de fazer acontecer, né? Em estar representando tanto a nossa cidade quanto a nossa cultura, né, minha comunidade surda, porque o que muito foi um dia maravilhoso, eu pude viver essa escolha, esse pai eleita, para mim isso não tem preço, né? É um sonho realizado, uma conquista, em eu poder estar representando a nossa feira, a nossa festa. Habilidade, né? Não é só beleza, simpatia, né? Enfim, são vários fatores que fazem você ser soberanas. Mas como é que é para vocês a responsabilidade, né? Eu não fiz o convite para cada um individual, fiz o convite para soberanas e hoje será representado para vocês, né? Como é que é para vocês estar à frente, se não a maior, né? Junto com a Expo Bento agora, as duas feiras que mais... vamos lá, tem Móvel Sul, tem filmes, enfim... A Fena Vinho é marca de Bento Gonçalves, né? Como é que é para você sentir isso? Essa responsabilidade de estar à frente, de estar levando o nome e quando eles olham, vocês representam a cidade de Bento Gonçalves. Vem uma grande bagagem de responsabilidade junto com o título. Claro que a gente gosta muito dos eventos, principalmente esses informais, esses que a gente pode levar nossa graça, nosso sorriso, brincadeiras. Mas a gente também entende que tem toda uma responsabilidade por trás disso e que tem eventos onde a gente é visada como meios de divulgar, né, de trazer mais pessoas para visitar a nossa feira de festa e também trazer visibilidade para o município todas as questões que vão além da festa, né? Então, para a nossa marca, sim, que é a ícone da cidade, para o turismo da nossa região, para que a gente possa, através de todas as nossas aparições, fazer um pouco de divulgação e atrair as pessoas para cá, os turistas e mesmo a população local, para que eles possam desfrutar do que a gente tem aqui. Símbolo da festa maior, da festa nacional do vinho, né? Então, poder divulgar isso e levar os 4 cantos do Brasil é algo surreal. Eu concordo com o que as meninas falaram, né? A gente tem muito trabalho, muita responsabilidade, tanto em Bento e nos municípios vizinhos também, que a gente recebe os convites e concordo com a fala delas que o objetivo nosso é esse, é divulgar nossa festa com o melhor que a gente consegue fazer. Olha só, a internet parece que voltou, então a gente precisa fazer um intervalo lá na frente. A gente vai fazer um intervalo agora para nós conectar toda a internet e na sequência a gente volta com esse bate-papo. Enquanto isso, fica com os nossos patrocinadores. Acho que voltou a Netfar. Iniciar aqui. Me desculpa. E vamos para os comerciais. A FML 360 conta com apoio e patrocinadores. Odontotop, Hospital do Dente, na Rua General Gomes Carneiro, no centro da cidade, ou contate-nos pelas redes sociais. R Marcon Pintura Eletrostática, tratamentos térmicos, acabamentos, impressões de peças metálicas, entre outros. Multimóveis. Quando o sonho de construir um lar bate na porta, ser multi é essencial. É por isso que estamos ao seu lado em todos os momentos. Real Assessoria Contábil, Assessoria Empresarial, entre em contato para maiores informações para empresas e pessoas físicas. Genial Flex, ambientes incríveis para todos. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, agora com a K9 Prime. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência é a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Amor Educa, seu filho merece o melhor. Na Amor Educa, o amor acolhe, nos guia e educa com respeito, comprometimento e verdade. Matrículas abertas. Hipercolor Pintura Eletrostática, especializada em pintura eletrostática a pó. Sistema de oftalmologia integrada com clínicas na Serra Gaúcha e na região metropolitana. Unil Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte.
Sunset Sports Lounge, com quadra de areia, lugar para confraternização e para muita diversão no coração da cidade. MHS, prestadora de serviço, maiores informações pelas redes sociais. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda, lá com Wilson Vacari. MS Broker, a credibilidade do Márcio Silva, agora também no ramo imobiliário. Casa da Limpeza, em novo endereço, em uma loja toda moderna, com mais de 800 itens na entrada do Santa Marta. Cia do Micro, com computadores e notebooks de alto desempenho das melhores marcas do mercado. Verona Café Corporativo, o dia só começa depois de um bom café. Há 15 anos personalizando cardápios para cada empresa. Garbim Gesso, especializada em gesso convencional e acartonado, visando a qualidade em serviço desde 1974. Cromo Gráfica Editora, copos de papel sustentáveis para empresas. Faça a diferença no meio ambiente com nossos copos biodegradáveis de papel. Inovação Arbitragens, especializada em arbitragem em eventos esportivos. Castini Móveis Planejados, uma loja moderna localizada no bairro Cidade Alta. Castini, ambientes para viver. Primo Odontologia Integrada, 14 anos de tecnologia, precisão e resultado. Foco Contabilidade. Play Studio, criação de conteúdos para redes sociais. Apoio da FML 360, Burger Brothers. Fronquete Construções, Progem Fitness, Mérica Logística, Corretor de Imóveis Adriano Processo, né? Nego Transportes, Luxa Moda Fitness, B&B Oficina Mecânica. Liso Laser, a melhor tecnologia com muito mais conforto, segurança, rapidez e para todos os tons de pele, especializada em depilação a laser e conta com uma tecnologia avançada para você ficar livre e leve. Lavagem Verona e Netfar Internet. Agora sim, restabelecido, chega daquele alívio no coração, né? Hoje, o que é nós sem internet, né? Então, agradecer mais uma vez e dizer que a Netfar está com essa estabilidade, nossa parceira, né? Disso tudo. E já para as gurias, né? Mais uma. Como é que veio esse convite, né? A gente tá falando fora do ar isso, né? Mas agora ao vivo, como é que surgiu esse convite para vocês? Como é que é para vocês ser e como é que veio aquele gostinho? Bah, vou concorrer para tentar ser. De quem veio esse convite? E deve ter alguma empresa, entidade que vocês concorrem, né? Por quem vocês concorreram? Sim, na verdade, o interesse, né, o ímpeto de vai me escrever foi meu mesmo. E foi com base nas trajetórias e vivências de Penavinho e inspirado em outras cortes, pelas lá, seus vestidos, os dias de feira e festa. E poder sentir simpatia daquele espírito comunitário, social, de, enfim, cumprimentar todo mundo e bem receber. Foi aí que eu me inspirei. Na última edição eu estava com minha mãe, minha prima, curtindo Penavinho. E aí elas passaram e nós tomamos vinho. Eu falei pra minha mãe, tá vendo ela? Ano que vem sou eu. Sério? Eu falei pra ela. E a mãe? A mãe confiou. Amém? Se tu tá me dizendo que vai ser então. E foi isso. E aí comentei com algumas enfim, né? Conversas. E aí quando saiu as inscrições, elas me mandaram o link. Já fez essa inscrição e eu aí agora mesmo, então, né? E aí fiz a inscrição e aí a gente começa a sentir, agora tá acontecendo. Todo o processo de preparação com muito cuidado com a gente, então a gente participou de uma preparação intensa e cultural, etiqueta, momentos de reviver a história da cidade, a história da imigração italiana, que esse ano tão 150 anos. falada e tão mencionada. E a gente se preparou nesse período, né, para então chegarmos à data fatídica do 15 de julho. E inclusive vou fazer um parênteses para falar da Stephanie. A Stephanie está com nós desde aquela época, desde a primeira preparação, inclusive se emociona e se emociona muito com a gente a cada evento. A gente falando da noite da escolha, né? Estava com nós, estava curtindo mais ainda. Grazi e Yasmin. É verdade. Ai, gente, tudo parece que ainda não cai a ficha. Cada dia que passa, tipo, vai só um pedacinho e, tipo, viver isso não tem explicação. Mas, como eu tava te falando ali no intervalo, né?
exatamente há um ano atrás, em março de 2024, estava sendo anunciado a Expo Bento e Fenavinho, né? Então teve um evento aqui na cidade, onde eles fizeram a divulgação da feira e festa. E nesse evento eu estava com as minhas amigas e eles fizeram um convite, né? A corte passada fez o convite para as meninas que gostariam de estar representando essa festa, representando a nossa cidade, e as inscrições estariam abertas. E foi aí que falou o meu inconsciente, né? Por que não agora? Então eu acabei sendo incentivada pelas minhas amigas que estavam ali naquela noite, fiz a inscrição e começou todo esse processo, né? Desde o sonho daquela Grazi pequenininha lá segurando o catinho de uva. Por quem vocês concorreram? E estava retomando esse assunto na minha cabeça. Na verdade, ou a gente, uma entidade nos escolhe, ou a gente escolhe a entidade. Claro. Eu escolhi a entidade. Eu busquei os sindicatos dos trabalhadores rurais de Bento para poder fazer essa representação. Sou formada em agronomia, sou engenheira agrônoma e achava que nada mais justo, e que bom que eles me aceitaram para representar. E inclusive foi um momento bem marcante da preparação, porque era naqueles períodos das tragédias, enfim, que aconteceram aqui na região, no entorno. E teve aquele prazo de inscrição que inclusive eles postergaram mais, teve várias situações de precisar dar resultados no sindicato e eles estarem nesse trabalho, né, que era bem difícil. E eu lembro quase da última data que eles fizeram a inscrição, eu não conseguia sair do trabalho. Eu pedi uma pessoa muito querida me ajudar e aí fez a inscrição pra mim, nem fui eu, então eu carreguei, então ela também vibra por mim pela conquista depois disso. Grazi, por quem? Eu, pela comunidade, onde eu nasci e cresci, a comunidade de associação, né, de moradores do bairro Santa Helena. Certo. Sempre fui muito ativa tanto na comunidade quanto na escola, e aí eu falei, olha, eu gostaria de representar vocês, o que vocês acham? Ah, não, ótimo, nós nunca tivemos uma representante. E aí Agora é o Brino, o presidente lá, né? Hoje é o Brino do Santa Helena, né? É o Léo, o presidente, e o Brino é o vice. Perfeito. Yasmin, por quem ela concorreu, né? E também como é que foi para essa chegada e inscrição, enfim, até ser uma das soberanas da 20ª Fenavinho. Então, no ano passado, né, a minha entidade, a Associação dos Surdos, que é quem eu represento, a presidente da associação me chamou e pediu se ela poderia me inscrever, né, porque ela disse que ia ser muito legal ter uma candidata surda representando a nossa cidade, a nossa comunidade e o nosso evento, né. Então, eu na hora fiquei um pouco com receio, um pouco nervosa por conta dos desafios, das dificuldades, conversei com a minha família, né, com meu namorado. E aí todo mundo achou a ideia legal, disse que era uma ótima oportunidade, né, que eu podia participar. Aí eu pensei um pouco, resolvi aceitar esse convite. A Associação dos Surdos ficou muito feliz, me deu total apoio, né, e me ajudou com todas as responsabilidades que tinha ali da inscrição, tudo que eu precisava fazer, me deram todo o suporte, né. Então, quando eu comecei a participar, foi dando um pouco nervoso, né? Foi um pouco difícil o processo por conta de eu fazer o uso da Libras, né? A minha língua é outra, não é a língua portuguesa, então por conta disso foi um pouco difícil, mas eu sempre tive o apoio da intérprete, né? A intérprete, no caso a Stephanie, que está aí hoje, ela fez toda a interpretação importante, né? para A mim. Stephanie é importante, né? Muito, para todas. Sim, com certeza, né? Ela foi muito importante, tanto no meu processo quanto para mim, né? Então, graças a eu ter essa acessibilidade, essa intérprete, eu consegui acompanhar todo o processo, participar, construí algumas amizades, né? Fui conhecendo pessoas, conhecendo a Grazi, quando eu conheci, foi a primeira que eu tive contato de cara. A Laura eu demorei um pouquinho mais, mas no fim a gente já acabou tendo contato com todas, né? Então eu fiquei muito feliz. O dia 15 de julho estava todo mundo nervoso, ansioso, e quando a gente subiu no palco assim, me deu um arrepio, uma emoção, né? Tava cheia de emoção, né? Não sabia nem descrever. E aí a Grazi sempre me incentivou, me ajudou, e eu fiquei muito feliz com esse trio eleito, porque eram as meninas que tinham uma facilidade comigo, né, e um incentivo. Então, quando escolheu a corte ali, e na foto, quando eu percebi e olhei as três assim, nossa, eu fiquei muito feliz que eram nós três que estávamos ali nesse dia, nesse evento, nesse momento, né. Então, tá representando Bento, o meu coração assim transbordou de alegria e emoção.
Olha só, quantos tinha lá que concorriam contra vocês? Contra não, né? Vamos falar que não é o seu adversário, todo mundo tava junto, todo mundo no mesmo objetivo, mas eram várias, né? Uma companhia de casa, enfim, mas eram bastante garotas, né? Éramos em 12 nessa edição. E vem cá, a minha próxima pergunta aqui no meu... É, E teve algumas também que não puderam continuar na candidatura. e depois... Também por causa das enchentes. Ah, é verdade. E depois, outra situação que é importante a gente ressaltar é que não é só a beleza física, né? Tem vários processos até vocês serem eleitas. Obviamente tem que ser bonito, não dá pra dizer que não, né? Mas não é só isso, o pré-requisito lá são vários, né? Mais ou menos por aí. São vários, inclusive os processos de avaliação também são vários. E a gente teve toda uma preparação para a apresentação linda, por sinal, que aconteceu naquela noite, com dança, com desfile, com fala, com microfone, mas também à tarde, a gente passou a tarde sendo entrevistados pelos jurados, né, para falar um pouco, enfim, as perguntas seriam uma hora, né, mas falar um pouco de quem somos e de como contribuiríamos para a Finavio especificamente, e aí teve todo esse preparo para falar bem, né. Legal, mais ou menos por aí, né? Acho que é isso. E uma vez eu fui jurado de uma lá em Cotiporã, lá, meu Deus, eu vi as que estavam concorrendo, mas nervosismo não deve ser diferente, né? Nessa edição, é o que eu entendi pelo que as pessoas que participaram de outras nos comentaram. Eu achei muito bacana a forma que foi feita essa entrevista com os jurados, porque foi algo bem descontraído. Então nós tínhamos lá, acho que eram 8 jurados, diversos segmentos. Então, iam ter perguntas na preparação, né, que a gente teve. Então, nos orientaram que iam ter perguntas sobre conhecimentos gerais, sobre Bento Gonçalves, sobre a nossa festa, sobre o que é representar tudo isso. Brilhou o olhinho de todas, hein? Agora o João botou aqui todos assim, ó, que é isso? Ai, ai. E aí foi num bate-papo, numa roda de conversa. Então, não foi aquela coisa de colocar, digamos assim, um alvo e todo mundo perguntar e a pessoa ficar ali sozinha. Não, a gente sentava, conversava, um bate-papo como está sendo aqui. Então, acho que foi uma forma leve e deu a oportunidade da gente mostrar quem realmente a gente é, qual que é a essência da Laura, qual que é a essência da Yasmin, quem que é a Grazi, por que ela quer participar. Eu acho que isso conta muito ponto, assim, em geral. Mais ou menos por aí, Yasmin? Desculpa, eu concordo com a Grazi, eu acho que ela resumiu exatamente o que a gente sentiu naquele momento. Minha próxima pergunta para vocês é difícil, mas vocês não são sempre soberanas, né? Ou seja, não é que vocês não são, 24 horas por dia vocês são soberanas, né? O que vocês fazem da vida, trabalham, estudam, são casadas, não são? Enfim, conta para nós um pouquinho da história de vocês, de cada uma, né? Para quem ainda não conhece, ficar por dentro ainda mais de vocês. Eu sou, como eu disse, formada em engenheira agrônoma. Logo depois que me formei, atuei na área por um momento e depois troquei para uma empresa aqui da cidade. E sou muito feliz. Eita! Que qualidade, hein, João? Não se assuste. Coisa linda. Vamos apreciar. E trabalho então em casa, home office, numa empresa de tecnologia. E a Laura, fora da Finavio, é o mesmo espírito de social, de amizades, de estar junto com as pessoas queridas, enfim. Então eu aproveito muito do meu tempo livre para desfrutar da família, dos amigos. E a Laura está muito animada com todos os eventos que a gente tem, e entende a rotina intensa que a gente vai ter, mas sempre já tive esse espírito de estar sempre atarefada. Então, em alguma atividade eu estou sempre envolvida. Gosto muito de jogar vôlei com as minhas amigas, eu estava curtindo o jogo deles. Conhecia a Sunset? Conhecia, já vim jogar com os meus amigos aqui, eles vão ver essa live aí, vão concordar. Grazi. Sim. Então, Influencer da vida. tem um pezinho. Sou formada em administração, né? Trabalho atualmente como gestora financeira de uma empreiteira de obras da família. Trabalhei há muitos anos no comércio, que é daí que você me conhece. Os óculos, né? E aí, essa parte da comunicação, a Grazi é boa aluna, a pena que ela fala demais, vem desde pequena.
E essa parte da comunicação eu sempre tive um ar mais aflorado. Entendi. Então eu aproveitei as oportunidades, que as portas se abrindo, e hoje também eu invisto nessa parte de mídias sociais. Então como modelo, como influenciadora, e acaba sendo um hobby, nem um trabalho. Assim. Eu acho que gosto muito de estar ali divulgando e principalmente trocando experiência com as pessoas. Tá bem alta isso, mas é um assunto que a gente vai trazer aqui pro assado, né? Os influencers digitais. E daí, Yasmin, o que é Yasmin fora das Soberanas? Então, eu ainda não fiz faculdade, né? Eu estou pretendendo participar do curso no Instituto Federal de Enologia, que eu tenho muito interesse. As inscrições começam em setembro, pelo que eu me informei, então é o meu objetivo, né? Eu moro aqui em Bento fazem uns 4 anos, mas eu sou natural de Três Coroas. Eu gosto muito, no meu tempo livre, de fazer o quê, né? O que eu mais gosto é apreciar a nossa gastronomia, que por sinal é muito boa, né? Então eu adoro passear, sair com amigos, famílias e curtir o meu tempo apreciando essa gastronomia. Amo a Fenavinho, tudo que ela proporciona, né? Então muito feliz em poder estar representando e estar aqui junto, né? E tem mais uma paixão que eu tenho, que são gatos. Eu amo gatos. Olha aí, minha esposa é daquelas que gosta de gatos e a minha próxima é justamente do hobby, né? O que vocês fazem, né, para tirar essa pressão, né? E logo ali na frente, se as agendas já eram apertadas, a partir de agora vão ser mais ainda, né? Porque estamos à beira da feira, né? A gente vai ter que falar ainda de Jogos Coloniais, que vai ser lá na Montanha dos 500. Mas qual que é o hobby de vocês? Time do coração, tudo isso, porque para nós um ambiente esportivo precisa saber também em relação ao esporte. Time do coração tem que ser campeão, né? Então. Fazia tempo que não era, mas tudo bem. Só na parte boa, deixa eu comemorar. Merece. Sou colorada e nada como a gente trabalhar ou atuar agora, né, como corte, com o que a gente gosta e com o que dá para tornar lazer, né? Então, tempo livre é bom ir para um garden, tomar um vinho e apreciar justamente o que a gente tem de melhor e também dar um... Eu vou fazer a frente, tá, garotas? Assim a gente já se sente convidado. Também dá um respiro, né, para as agendas lotadas, nada melhor no final de semana, curtir um dia bonito, tomando vinho. E até uma coisa que a gente combinou entre nós, quando tudo isso começou, não sei se vocês vão lembrar, acho que sim, lá no dia 4 de outubro, que foi a noite da coroação, a nós três, enfim, a gente se deu as mãos e a gente prometeu que a gente ia fazer isso ser, além de ser incrível e leve, a gente prometeu que a gente ia se divertir em todos os momentos. Então não tem aquela coisa de ser pesada, às vezes tem uma agenda um pouco mais corrida, tem que fazer rapidinho, mas o legal é que tem uma ajudando a outra para tudo fluir, ficar mais tranquilo. E eu sou gremista. Infelizmente não deu, né? Tava na hora, tudo aquilo, mas tudo bem. Tá tudo certo. Então, né? Eu também sou gremista, sou do time da Grave, né? E com certeza a melhor coisa é o que nem ela falou, a gente apreciar o melhor que a gente tem, né? No nosso tempo livre. A gente até tem e vai acontecer, né? Muitos desses momentos cansativos de verdade, né? Para corpo e mente, de começar muito cedo, terminar muito tarde, mas a gente consegue tornar isso muito mais agradável, estando juntas, curtindo, e a gente entende que naquele momento, de repente, de uma fala importante, tem que se concentrar e tudo mais, mas no demais a gente somos nós mesmos e conseguimos aproveitar sem o peso. Na questão do hobby também, Karen, a gente já fez o convite para a Laura, ela falou que joga vôlei. Mas eu e Yasmin, todas as quintas-feiras a gente tem um time de vôlei. Inclusive, a gente já deixou o convite aí para as outras duas princesas participarem. Mas vôlei de quadra ou de areia? É de quadra, eu só jogo na areia. Já tem trauma. Eu jogo na areia, vôleizinho de areia eu vou, de quadra... De quadra eu me lesionei no ano passado e eu falei, não preciso disso. Na verdade, para mim praticar esporte é muito simples. Pode ser qualquer esporte, desde que tenha um churrasco depois, aí... Buda, tu joga? Claro que jogo, né? Se tiver garantido aqui com o Joel, a gente vem precisando jogar mais vezes. Mas eu acho legal, né? E isso eu nem tava aqui no meu script, né? Mas quando vocês falam assim que para vocês não é um peso ser soberanas, né? Eu acho que tudo parte por aí. Eu vou antecipar uma pergunta para aquelas que estão lá em casa pensando, né?
vou concorrer e tal. Se elas pensarem que concorrer ao cargo de vocês for um peso para elas, eu acho que nem vale a pena, né? Porque as obrigações, as agendas, o que vocês irão representar é tanto que se tu não tiver prazer em fazer isso, vou falar de mim. Se não é o prazer eu ir ver o Grenal e sair daqui cedo e fazer... Cara, nem vou, porque é cansativo, é desgastante, sai cedo, chega tarde, passa calor. Mas enfim, eu acho que se não tiver o peso, não tiver o fardo, vale a pena. E aí já levando para o lado, né, para aquelas que estão pensando, que tem calma, ainda vocês vão desfrutar muito, né? Mas lá na frente, que forem, né, o que a gente pode falar para elas em relação a isso? Façam esse contato com a gente conversa, mas assim, façam planos para o futuro, nada muito logo. A gente usa a palavra peso, mas é até meio agressiva, né? Vamos falar do peso da coroa, então, das responsabilidades. Mas fora isso, eu acho que quando a gente assume o compromisso, a gente vai de coração aberto. E a gente entende que teria toda uma agenda de compromisso e de responsabilidade. Mas se não fosse para fazer algo que eu realmente quisesse, a gente não tem por que se dispor a isso, né? Vai ter a semana da divulgação, por exemplo, a semana de feira e festa, vão ser muito corridas. Então tem que gostar do que está fazendo, né? Tem que fazer sentido pra gente, eu acho que pra preço tem que viver o processo, né? Isso aí, tem que curtir junto e aí a gente acaba nem vendo passar, né? Tem muitos momentos que a gente vai pro salão, quando vê o evento terminou e a gente já queria mais, sabe? Porque a gente tá curtindo mesmo o que a gente tá fazendo. É um sonho também, né? Quando tá realizando um sonho, tudo fica mais fácil, né? Sim, também. Até botar a coroa sozinha. Às vezes fica um cabelinho daqui, um dali. Essa parte, eu vou dizer que é um pouco mais difícil, é colocar a coroa. Mas viver o processo das meninas que gostariam de participar, desde o momento da preparação, estar aberta a ouvir, principalmente. Absorver as dicas das pessoas que estão ali vivendo nesse meio de diversos setores, né? Seja o marketing, sejam meninas que já participaram, estar aberta a trazer o novo, principalmente ter humildade. Eu acho que isso é principal, né? Porque a gente tem uma coroa que, graças a uma coroa ela é melhor que o fulano. Não, a gente está aqui pela nossa essência, ser quem a gente é e poder representar a nossa cidade, a nossa festa da melhor forma. E se tu traz isso como uma forma de sonho, como uma forma, tu planta aquela sementinha lá pequena e tu vai regando. Legal. Cara, tu só tem a brilhar, só tem a fazer um legado lindo. Isso. E eu acho que a gente tem tudo pra seguir esse caminho. E só, Yasmin, né, uma coroa a mais, né, por enfrentar as dificuldades, né, e por fazer da nossa cidade, né, um exemplo e agora, né, levar que outras possam estar usando isso. Então, fica ainda mais legal, fica ainda mais bonito termos uma pessoa como Yasmin em frente, né, sendo uma das soberanas da FENAVIM. Com certeza, né? Eu adorei, né, o seu comentário exatamente por isso, porque é muito difícil para mim como surda, né, por conta da falta dessa acessibilidade. Às vezes muitas pessoas também não têm esse conhecimento. Em evento a gente não costuma ver isso. O bate-papo é legal, mas, por exemplo, a pessoa que não sabe Libras, eu acabo não tendo muito esse bate-papo, né? Então, eu achei muito legal eu poder ter essa representatividade. Claro, eu sou surda, mas tem outras deficiências também que a gente tem que ter esse lado humano, essa visibilidade, né? E a FENAVIM Expo Bento está trazendo isso, né? Está mostrando de que a gente é uma só, né? A gente é um todo, a gente tem essa acessibilidade. Então, todas que tiverem esse interesse, elas podem participar. E eu amo a área do vinho, estou amando aprender e poder participar e ter mais contato com esses conhecimentos que antes eu não tinha essa acessibilidade. Tem pessoas que têm dificuldades muito maiores e que legal que a Yasmin está vivendo tudo isso. E obviamente, olha, lembra quando eu falava que passava, já são 10 para as 8, o tempo passou de uma maneira, né? E nós temos ainda alguns assuntos para percorrer. Agora vem a parte boa, né, Joel? Mais aquela carinha. Mas é falar dos Jogos Coloniais, né? Dia 13 de abril, tá chegando aí, né? Diferentemente do que era, né? Era nas colônias, agora tudo concentrado num dia só, dentro da Montanha dos Vinhedos. Legal essa aproximação que a feira está fazendo junto com o Clube Esportivo, e eu sou suspeito em falar do Clube Esportivo, né? Fui criado nisso. Mas que legal que nesse dia
A gente já está se organizando para fazer a transmissão dos jogos escolares lá, para ver quem será os campeões, né, de cada uma dos jogos. Mas legal, e agora vocês estão nos convites. Eu vi que essa semana bombou lá os convites, enfim, né? Que as pessoas possam estar se inscrevendo e participando disso também, né? É isso mesmo, a gente está ainda com as inscrições abertas, então a gente aproveita esse momento para fazer um convite para a população, integrando então esse ano as comunidades e os distritos também. Aí, as inscrições elas vão até dia 4 agora de abril no site da FENAVINHO. É super fácil de preencher lá, tem um formulário, pode montar a equipe. Seja empresa, seja associação, né, sua entidade pode se inscrever. São mais de 17 mil reais em prêmios, então é um incentivo bacana para estar unindo a comunidade num dia de diversão, né? Então a gente espera toda a população aí participar nesse dia, que vai ser dia 13, no estádio da Montanha dos Vinhedos. Eu vou apertar você se pedir as modalidades, o que vai ter lá de regra. Pode perguntar. Então, sei que tem aí arremesso de queijo. Corrida de saco também, né? Cabo de Cabo guerra. de guerra, carriola. Ano passado teve também, rolava a pipa do vinho, carregar a taça de vinho cheia e encher a garrafa do outro lado. Então, acho que a ideia das provas é muito da gente se divertir mesmo, né? Mas, claro, com um atrativo enorme do prêmio, né? Então, fica o convite, a gente fez essa ação de divulgação para inscrição, né? Para as pessoas se inscreverem, montarem os times. Eu acho que a gente vai fazer um domingo bem legal lá na montanha. Legal. E lembrando que são modalidades femininas e masculinas, então dá para fazer os times mistos aí, todo mundo participar. E não podemos deixar de falar da feira propriamente dito, né? Que acontece do dia 12 a 22 de junho. de junho, né? Isso, pra seguir na mesma agenda, a gente tem mais uma data em Claro, meio. por favor. Acho que a Yasmin vai trazer pra gente as datas de maio. Desculpa. Não, tudo certo. Sim, desculpa, Laura, te cortar. Sim, do desfile cultural e do festival. Sim, Vinho Encanado. então, a gente tem o evento, né, dia 16, 17 e 18 de maio, que acontece, que é o nosso Festival do Vinho Encanado. E o dia 18 ele é muito especial, porque vai ter o nosso desfile cultural. Então, eu espero que todos vocês que estão nos assistindo possam vir prestigiar o nosso evento. Aonde vai ser? Na Via Delvino. Via Delvino. Aham. Que inclusive no ano passado desfilamos como candidatas, embaixatrizes ainda. Aham. E esse ano a gente desfila então como corte e com os distritos, enfim, que participam junto com a gente. É mais uma ação do SIC, né? Que faz o vinho encanado lá, Isso, né? o Mais... Encanado, Festival Enogastronômico, para, claro, né, reviver tudo que a gente tem de melhor. E também para nos aproximarmos já em clima de Feira e Festa. De 12 a... 12 a 22 de junho, Feira e Festa acontecem na mesma proposta integrada que vem dando muito certo, né? Então, maior feira multissetorial do Brasil, trazendo aí diversos empreendedores para estarem divulgando os seus negócios e promovendo, né, turismo. E a gente sabe que muito da cidade desfruta e aproveita da feira e da festa, mas a gente também recebe muita gente de fora. E FENAVINHO, com diversas atrações, com gastronomia riquíssima, com as nossas vinícolas. E a gente deixa o convite para que todos participem com a gente de todos os eventos, toda a agenda que a gente tem até Feira e Festa e depois na nossa edição também. Lembrando que os ingressos já estão à venda. Isso, tem um valorzinho. Tem Quem comprar mais, né? Para comprar antecipado, já garantir, para chegar na hora é só entrar. Então, nós estamos lá em conversa com as garotas ali, né? Para nós fazer dentro da FENAVINHO um programa lá, né? Já que nós vamos ter o Joel lá na Casa de Carlos Amigos, vai estar lá, vamos fazer tudo lá. Então, obviamente, vou avisar vocês para vocês passar pelo menos lá, dar um oi lá, né? Dar aquela chegada. Mas eu tenho certeza que está em casa quer saber das atrações. Elas já falaram fora do ar, que ainda não tem ainda, enfim. Mas que a gente possa deixar claro, né? Que já se programarem, as atrações ainda não estão confirmadas, mas certamente eles sempre se preocupam e sempre fazem uma grande feira e não será diferente em 2025. Mas... Isso, justamente com o palco, inclusive, né, que a gente teve no ano passado lá dentro do espaço de gastronomia, enfim, para curtir as atrações, os shows, desfrutando, né, da gastronomia, dos vinhos, podendo curtir ali com a família, naquela proposta das mesas de comunidade, que eu acho Sempre massa. também uma coisa bem importante que a FENAVINHO faz todos os anos é poder apoiar e, enfim, representar os artistas locais, né? Claro. Então, divulgar essa parte também bem A intérprete também tem que comer, né? Obrigada. Mas
E para vocês, semana de feira, quer dizer, 10 dias de feira, 10 dias morando dentro da Fundapark. 11 dias acordando 11 dias. e dormindo nos pavilhões. A gente sabe que vai ser essa loucura, mas eu acho que a gente vai se sentir mais em casa ainda, né? A gente já passou um tempo bem relativamente grande, significativo, no ano passado se preparando. Então agora a gente vai viver, vai aproveitar e que a gente possa conhecer muito do que vai ter nessa edição. E posso passar em todos os instantes, fazer muita compra também. É isso aí, vamos fazer a economia girar, né? Boa. Mas e antes, já estamos encaminhando para o encerramento, já são 5 para as 8 e mais uma vez agradecendo vocês. Só mais duas questões. Uma é a questão que a gente tenha, né, e todo mundo junto, né, na sua fé e nas suas crenças, enfim, que nós não venhamos ser atrapalhados pelo que a gente foi ano passado, né? Foi realmente, vivi lá dentro toda aquela tragédia, né, e aí atrapalha até quem vem, né, porque muitos têm a feira como uma forma de sustento, né, e são pessoas que eu conheço aqui, parceiros da FML, que expõem lá e fazem tipo, a conta do ano para fechar a conta, contam com os dias de feira e que a gente não tem esse problema, né? Que a gente vem e tenha realmente uma grande feira nos dias programados, que vocês estejam lá todos os dias passando, conversando e que tenhamos uma feira sem nenhum transtorno, né? Amém por todos os prejuízos que isso acontece, né? E pensando em feira, mas principalmente pela questão econômica, né? Muita gente se prepara para garantir o ano, às vezes, né? Nessa feira que recebe muitas pessoas. Então, a preocupação, claro, não é só com fazer o evento, né? Porque a gente sabe que teve... Enfim, nem vamos tocar no assunto porque eu acho bem delicado, né? Tudo que a gente viveu no ano passado, nesse período que antecedeu a feira. Mas a preocupação em fazer a edição acontecer mesmo assim era muito nesse sentido de garantir para essas Perfeito. pessoas, né? Que estavam contando com esse momento. Principalmente a parte ali da questão da agricultura familiar, né? Que a gente tem esse espaço reservado para valorizar essas pessoas e muitas delas perderem isso. Então, isso vem muito forte sendo como forma de incentivo, né? Yasmin, quer comentar alguma coisa? Sim, então, verdade. Foi muito triste o momento que a gente viveu, né? Muitas pessoas tendo prejuízo, perdendo suas casas, né? Então, eu tô na torcida, né? E que Deus esteja conosco, né? Que nos abençoe e nos proteja, que seja uma ótima feira e que ajude a não acontecer nenhum problema climático. Garotas, eu vou deixar para vocês provarem, porque eu vou ter que perguntar para vocês experimentar, né? E depois tem que avaliar o Joel, né? Como é que o senhor também na Casa de Carnes, né? Só passando para dizer, né, que final de semana a gente tem muitos eventos, né, aqui em Bento Gonçalves, enfim, entre eles é a estreia do Farrapos Rugby e todo mundo já se programando para o dia 13 de abril dos Jogos Coloniais lá dentro, né, vale ressaltar, dentro da Montanha dos Vinhedos, um lugar amplo, enfim, que vai poder ser um dia de integração com todos. Mas para nós encerrarmos, né, eu preciso saber de vocês uma mensagem, né, alguma coisa que está no coração de vocês, para vocês passarem, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, para aquele corte que nós vamos fazer e divulgar, uma mensagem realmente que vem do fundo do coração de vocês, com esse olhar que vocês têm, com esse carinho que dá para ver no olhar de vocês, por estar usando essa coroa, por estar usando essa faixa, mas por ser pessoas como vocês são, que se dedicaram um momento da sua vida para ser corte da FENAVIM, então parabéns para vocês. E aí deu uma mensagem, antes de nós encerrar, depois avaliar o Joel, mas uma mensagem para vocês em relação a essa questão para todo mundo que está nos assistindo. Vou aproveitar e retomar o convite, né? Por favor. Porque como a gente se inspirou, enfim, se preparou para estar aqui, e aí a gente brinca, né, que as próximas, né, que demorem para vir. Mas 10, 12 tá bom, né? Tá ótimo, mas assim, mas pra frente. Deixa a gente aproveitar um pouquinho mais, né? Porque Claro. passa muito rápido. Depois que passar a coroa... Aí a gente vai morrer de saudade, né? É isso aí. Mas que se sentir no coração, né, esse desejo, essa vontade, que não nos deixa apagar. Porque realmente, se a gente deixa passar, a gente se preocupa com outras coisas da vida e não dá devida importância. Mas ninguém sai igual do processo. Ninguém. Não tem como tu não evoluir como pessoa, como membro da comunidade, como membro do seu bem-se, enfim, então inserido na cultura depois do processo de ser candidata. Então, para as meninas que sentirem no coração algum desejo de participar, que enxergam uma cor, que se inspiram, que de fato se preparem e se candidatem quando chegar a hora. Uma cidade tão grande como Bento Gonçalves merece um grande time de candidatas.
E aumentando, assim, claro, né, os critérios, os parâmetros para a gente manter sempre um trio dedicado, empenhado, e que a gente possa aproveitar muito a nossa edição, a 20ª FENAVINHO. A gente esperou ansiosa por esse momento, está se aproximando e a gente está sentindo nas agendas o calorzinho já. Calorzinho não, porque vai estar frio, é um calorzinho com vinho. Tomara que de frio, né? Vai vender bastante Isso, pra gente edredom, coberta, roupa, casaco de lã. aproveitar show com calor lá no palco e tomando vinho. E que a gente possa aproveitar e que as pessoas também venham curtir com a gente, que a gente tenha mais um mês de sucesso, com um público sempre muito maior que o esperado. Essa é a minha mensagem. Lindas palavras, não faço das minhas as Não, mas falando do processo em si, como a Laura comentou, ele é transformador. A gente entra e sai transformada, mas no sentido de uma pessoa melhor. E não muda aqui, não, a nossa essência continua a mesma, mas agregar conhecimento, agregar cultura é algo que ninguém tira de ti. E poder fazer parte da história, da nossa cidade, da nossa festa, poder ser um orgulho para sua família, é isso que faz brilhar o olho, é isso que aquece o coração. Então, estar aqui com as meninas, eu também, antes a Yasmin comentou, de não poderiam ter duas pessoas melhores, eu digo mesmo, e eu acho que não poderia ter imperatriz melhor também. Não vale chorar. Eu não sou nada sem vocês. Mas eu digo assim, que a gente vê o brilho no olho de cada uma de nós. Da Laura, principalmente, eu vejo assim, eu acho que ela representa muito bem o papel, assim como a Yasmin, e assim como eu me esforço para poder representar essa festa. Então, se vocês, meninas, têm vontade de participar, assim, se esforcem, vão com tudo e não deixem ninguém parar vocês. Só vai. Que nem a Grazi, poder refazer aquela foto do cachinho agora com a coroa. Acompanhe nas minhas redes sociais, tem como é que é o... quando a gente começa e quando melhora. Então... A palavra tá com Yasmin, mas ninguém joga sozinho, né? Não tem como. E a gente precisa de... é um trio Isso. oficial, formal, mas a gente é um quarteto, né? A gente já assumiu que é um quarteto. Pela primeira vez na história são 4 e não 3, né? Isso mesmo. É verdade. E um agradecimento especial para a Stephanie também, né? Que acaba sendo parte do nosso quarteto. Eu acho que desde a construção do trio lá, quando a gente começou a fazer o processo, ela estava nas manhãs com a gente também. Hoje ela é intérprete da Yasmin, mas mais que tudo ela é nossa amiga, ela nos ajuda no off, a gente precisa... Ai, tô morrendo de sede, tem um tempinho, ela corre atrás da gente. São pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença e ter alguém assim que está sempre junto, sempre nos apoiando, sempre nos ajudando é muito importante para que a gente possa dar o melhor da gente para o público em geral. Sabe que eu não gosto de apertar ninguém, né? Eu gosto que tudo seja isso, né? Mas se a Yasmin me permite que eu encerre, né? Mas antes da Yasmin encerrar essa questão da mensagem, eu quero que a Yasmin, porque deixa sua mensagem, porque é alguém que está vivendo com vocês, né? Que tá o dia a dia, tá junto, tá em todos os momentos. E pela primeira vez não são 13, são 4, então eu não gosto de apertar, mas isso que eu não gosto de deixar passar em branco, né? Stephanie, também a tua mensagem. Olha o olhinho brilhante. A tua mensagem também, para quem está nos assistindo aqui para nós, hoje são 4 com 3. Vou me esforçar, porque é um pouco difícil finalizar e falar junto. Vai de boa. Mas eu vou fazer que nem a Yasmin, né? Vou fazer as palavras delas minhas, porque eu acho que a FENAVINHO e a Expobank estão muito bem representadas. Elas não tinham como ter uma corte melhor, né? Desculpa que eu sou muito emotiva. Não tem problema. É uma corte que representa, além da inclusão, as meninas têm um coração maravilhoso, sim. Como elas falaram aqui, elas são no dia a dia, sabe? Elas me incluem em tudo, né? Que é muito difícil encontrar pessoas com um coração tão bom com esse lado humano. E tá difícil para mim sinalizar, falar e chorar aqui. Eu fico muito emocionada mesmo em ver elas e saber do potencial de cada uma, o que elas carregam, né? Toda a trajetória. Então, como elas falaram, eu em ter a oportunidade em estar com elas desde o começo do processo
até agora, a gente acabou criando uma família, né? Eu digo, elas já são parte da minha família, né? Então, a dor delas é a minha, a dificuldade delas é a minha também. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar elas, elas sabem que podem contar comigo, né? E a gente, com certeza, né, como elas falaram, um quarteto vai fazer uma feira e festa diferente, né, histórica, por conta de ter uma acessibilidade e por ter pessoas que representam tão bem a Bento Gonçalves, a Fenavinho, a Expo Bento. Ah, vocês tinham combinado, né? Não tinha, porque eu mostrei a pauta para ela, que eu gostei aqui. Mas não podia deixar de passar, né, de escutar dela também, né, e a Yasmin também, para deixar a sua mensagem. Obviamente eu comecei a pesquisar, né? Tipo assim, não posso me apertar lá, né? Eu tenho que apertar, elas não podem me apertar, né? Cheguei e fui pesquisar quem que era intérprete e tal. Aí fui lá, vai ser a Steph e tal. Porque para nós é muito importante isso, né? E essa valorização que vocês dão para um papel desse, a única coisa que eu não vou participar todo o tempo, claro que vai ter o meu lado para todo mundo poder enxergar, para todo mundo saber. Então, parabenizar ela por estar junto, né? E vocês, obviamente, mais uma vez, mas deixar o Yasmin, né? Deixar sua mensagem também. Ela disse que ela também ficou muito emocionada, né? Ela acabou não conseguindo relembrar a pergunta, se puder repetir para ela da fala dela para agora. Deixar uma mensagem, Yasmin, para quem está em casa assistindo, para quem está pensando em concorrer, enfim, uma mensagem do coração para agora que todo mundo está nos assistindo possa se espelhar e ver vocês nesse momento como soberanas da... Então, né, eu lembro, né, quando eu me mudei aqui para Bento, que eu cheguei aqui e eu não conhecia a cidade, não conhecia ninguém, né, e eu olhei e me encantei, assim, porque todo mundo falava que a cidade é do vinho e eu estava tentando entender, né, o porquê da cidade do vinho, e aí quando eu fui conhecer a região, eu fiquei impressionada. Eu me encantei, eu tive muito interesse em querer estar aqui, conhecer mais a cidade. Eu adorei os vinhos, adorei a nossa região, aqui os vinhedos. A corte me proporcionou isso, né, esse conhecimento que eu acabei desenvolvendo e adquirindo, que antes eu não tinha e eu consegui ter. Então, por mais momentos difíceis que a gente tem, eu como surda também, com algumas dificuldades que enfrento, eu sempre tive esse apoio desde o início do processo. Então, se a pessoa tem vontade de aprender, ela não pode desistir, porque a corte me proporcionou isso. Então, eu achei que ia ser difícil e a corte me deu essa oportunidade. Eu tive a intérprete, agradeço também toda a oportunidade e apoio que ela me deu. Agradeço a Fenavinho, a Expo Bento, o SIC, né, todas as pessoas que participaram desse meu processo, todos os parceiros que tiveram envolvidos. Então, eu amei e vou levar para sempre esse marco histórico para mim no meu coração. Obrigado pela presença de vocês. Eu falei que ia demorar, né? 20 horas e 6 minutos. Passamos por extremas dificuldades de internet, né? Mas, enfim, são coisas que fogem à nossa alçada. Mas agradecer vocês, parabenizar vocês. Agora a gente vai continuar aqui saboreando a carne sem nenhum nos pegar, nos filmar, né? Mas obrigado pela presença, parabéns. Contem com a FML, que a gente possa ter uma ótima feira de 12 a 22 de junho para todos nós. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos muito felizes em estar aqui. Vamos aproveitar junto agora esse momento. E vamos fazer um Viva Expo Bento e Fenavinho? Só vamos gravar Matheusinho, vamos gravar o meu celular, o Viva, para nós já postar. No time da Stephanie. Isso. Ah, tá. Achei que eu ia filmar. Expo Bento e Fenavinho? Isso. É com vocês. Viva Expo Bento e Fenavinho. Pessoal, até a próxima, até o próximo Assado FML.